Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fechar o assunto dilatação térmica, tá? Então a gente continua falando de dilatação, a gente vai fazer uma breve revisão aqui do assunto dilatação, tá? Então eu vou projetar para vocês aqui os slides para nós fazermos essa breve revisão, tá? Depois a gente vai focar na dilatação dos líquidos, tá legal? Bom, nós vimos dilatação linear, dilatação em uma única dimensão, né? Nós estabelecemos um modelo, né? Quando o comprimento de uma coisa sofre uma alteração ΔL, né? Por dilatação ou por contração térmica, esse ΔL é calculado por essa expressão aqui, né? Que veio da expressão de cima, que é a definição de coeficiente de dilatação térmica linear, que é o alfa, né? Essas três formulinhas aqui, na verdade, são uma só, né? São variações, né? Dessa primeira para de baixo eu isolei o ΔL, tá? Da segunda para a terceira eu escrevi que o ΔL é L menos L0, passei o L0 para o segundo membro e coloquei em evidência, tá? Normalmente a gente calcula o ΔL, quanto que cresceu, quanto que dilatou o comprimento, né? Mas se eu quiser calcular o comprimento final, eu posso pegar o inicial e somar ao ΔL, que eu acabei de calcular. Ou então eu posso usar essa terceira formulinha para calcular direto o comprimento final, né? Tanto faz, tá? Isso é uma questão apenas de decisão matemática, né? Como é que eu vou fazer a conta? Quando a gente tem uma superfície, portanto, duas dimensões, perceba a diferença. Linear é uma dimensão apenas que eu estou olhando. Aqui eu vou olhar duas dimensões, dilatação superficial, né? Então eu vou trocar o L de comprimento por S de área de superfície. Às vezes a gente usa A de área, né? Mas pode ser S de superfície, tá? Repare que a fórmula é absolutamente a mesma, né? Só que o alfa virou beta. Então o alfa é coeficiente de dilatação térmica linear, o beta é o coeficiente de dilatação térmica superficial, tá? O L virou S. O comprimento agora virou uma área. Então agora eu estou olhando a dilatação da superfície, estou olhando uma dilatação em duas dimensões, tá? Mas olha, em vez de L0, eu tenho S0. A fórmula é absolutamente igual, né? Tá certo? Só que o coeficiente de dilatação eu chamo agora de beta, tá legal? Eu posso isolar o ΔS, ó, e caio nessa formulinha, que é um clone dessa daqui, ó, tá? ΔL, alfa L0, ΔT. ΔS, beta S0, delta de temperatura, ΔT. Tá legal? Então, se você souber uma formulinha, você tira todas as outras, né? Não tem uma quantidade absurda de fórmulas aqui, né? Se você for para dilatação volumétrica tridimensional, você vai ter três formulinhas, que são variações dessas três anteriores, né? Em vez de beta, eu vou chamar de gama, tá? Em vez de S de área ou de L de comprimento, eu vou chamar de V de volume. Então agora eu tenho um volume que está dilatando. É uma dilatação volumétrica, tridimensional, tá certo? Eu venho aqui, isolo ΔV, ó. ΔV é gama V0 ΔT, mas ó, ΔS igual a beta S0 ΔT, ΔL igual a alfa L0 ΔT. É a mesma formulinha, né? Só mudou o número de dimensões que eu estou estudando. Beleza? Aqui é importante lembrar que o beta vale 2 alfa e o gama vale 3 alfa. Uma maneira de escrever isso é alfa está para 1, assim como beta está para 2, assim como gama está para 3. Né? Isso aqui resume todas as relações entre alfa, beta e gama. Tá certo? Agora, mudei o título aqui, ó, dilatação de líquidos. Tá? Como é que eu posso aproveitar essas formulinhas para líquidos? Tá? Vamos lembrar o seguinte, ó, o líquido ele se conforma ao recipiente. Como assim? Ele toma a forma do recipiente. É diferente de dilatação de sólido, de dilatação de líquido, não pela dilatação em si, mas pelo fato que um sólido tem forma própria, né? Tem um volume definido e uma forma definida. Você põe um sólido em cima da mesa, ele para em cima da mesa. Se você jogar um líquido em cima da mesa, ele esparrama, né? Porque ele não tem um recipiente que obrigue esse líquido a ter uma forma.
Então o líquido se conforma ao recipiente, ele toma a forma do recipiente que o contém, tá certo? Então, por conta disso, a gente sempre vai colocar o líquido num recipiente, tá? E aí, esse líquido vai ocupar um volume interno do recipiente. Então nós vamos pensar para líquidos mais em dilatação volumétrica, entendeu? Né? Tudo bem, eu posso estudar a dilatação só da altura do líquido, né, dentro do recipiente, ou só da área da superfície, mas é muito mais sensato e lógico, né, já que eu estou trabalhando com líquido, né, que se conforma ao recipiente, pensar na dilatação volumétrica. Tá? Então, para líquidos, a gente vai focar a nossa atenção nessa terceira coluna aqui, ó, tá? Nessas 3 formulinhas da terceira coluna. Beleza? Então, presta atenção na seguinte ideia, né? Que, aliás, já estava escrita aqui no slide anterior, né? Haverá uma dilatação relativa do líquido em relação ao recipiente, tá? Tanto o líquido quanto o recipiente vão dilatar. Então, haverá uma dilatação relativa, tá? Uma dilatação volumétrica relativa. Então, é isso que eu vou tentar te explicar agora, né? Existe uma dilatação real ou absoluta, tanto do líquido quanto do recipiente. O líquido vai crescer, o recipiente vai crescer. Ambos vão dilatar se a temperatura crescer. Ou, ao contrário, vão encolher, né? Se a temperatura baixar. Mas vamos falar de dilatação, né? Quem entende de dilatação, entende de contração, né? Porque são processos inversos, mas as fórmulas são as mesmas. Cada um, tanto o líquido quanto o recipiente, tem o seu próprio coeficiente de dilatação. Legal? Então, o recipiente dilata, o líquido também dilata. Então, um pode dilatar mais do que o outro, né? E isso vai fazer toda a diferença. Mas haverá uma dilatação relativa de um em relação ao outro. Essa dilatação relativa é que nós vamos chamar de dilatação aparente, tá? Para você entender isso, imagine que numa temperatura T0, né, inicial, um recipiente, né, que eu estou vendo de perfil aqui, um recipiente contém um líquido. Repare que o líquido está até na boca do recipiente. Propositalmente eu enchi o recipiente até onde deu, né? Então o líquido, a superfície livre do líquido está bem no topo do recipiente. Eu vou aumentar a temperatura. Isso é uma das possibilidades. Digamos que acontecesse isso aqui, ó. Tá? O que aconteceu? O recipiente ficou maior. Ele dilatou volumetricamente. O líquido também ficou maior, né? E, coincidentemente, ele está na boca do recipiente ainda, para uma temperatura maior. Claro que aqui eu exagerei bastante, né? A dilatação foi muito grande no desenho. Só para chamar a sua atenção que houve uma dilatação, né? Foi exagerado aqui de propósito, tá certo? O que aconteceu aqui? Tanto o líquido quanto o recipiente dilataram, e dilataram igual, né? Porque o líquido continua na boca. Quando isso acontece, a gente fala que a dilatação do líquido é a mesma, igual à do recipiente. Então, o material que constitui o recipiente tem o mesmo coeficiente de dilatação do líquido. Tá certo? Agora, vamos pensar numa outra possibilidade. Se acontecesse isso, tá? Isso é uma segunda possibilidade. Essa aqui foi a primeira. Compara com a situação inicial. Ó, o recipiente cresceu, ele está maiorzão. O líquido também cresceu, mas agora o recipiente cresceu mais. O recipiente dilatou mais. Então, o que nós temos? Nós temos o coeficiente de dilatação volumétrica, né? O gama do recipiente maior que o gama do líquido, tá certo? Quer dizer, dá a impressão que o líquido encolheu, né? Se eu olhar aqui, ele estava na boca, né? No início aqui ele estava na boca, agora ele está para baixo. Mas, na verdade, o volume do líquido cresceu. Ó. Compara com a situação inicial. Tá? O recipiente também cresceu. Só que o recipiente cresceu mais. Tá? Então, o gama do recipiente é maior que o gama do líquido. Tá? Agora, uma situação que é mais comum. Né? O líquido cresce mais que o recipiente. E aí, é claro que esse desenho aqui está absurdo, né? Porque se o líquido crescer mais do que o recipiente, ele cai para fora do recipiente. Eu acabei de dizer que o líquido se conforma ao recipiente, né?
Mas eu desenhei assim, desse jeito totalmente estranho, né? Para você perceber que esta parte de líquido que agora não cabe mais no recipiente, ela iria extravasar, né? Essa parte aqui vai derramar, vai entornar, né? Claro que ela não vai ficar aqui para cima do recipiente, né? Porque o líquido toma a forma do recipiente. O recipiente acaba aqui, o líquido entorna, tá certo? O que aconteceu aqui? Houve dilatação do líquido e do recipiente. Sempre os dois dilatam, mas agora o líquido dilatou mais do que o recipiente, né? Então, o gama do líquido é maior que do recipiente, ou o gama do recipiente é menor que do líquido, tá certo? Né? Então, essas são as três possibilidades, né? Essa daqui é a mais comum, tá? Essa é a mais comum. Geralmente, o líquido dilata mais do que o próprio recipiente que o contém, tá certo? Então, é sobre isso que a gente vai focar a nossa atenção, ó. Dilatação de líquidos seguem as mesmas formulinhas que nós já estudamos, tá? Só que líquidos têm que ser colocados em recipientes, porque eles não têm forma própria. Então eu tenho que estudar a dilatação relativa, né? Ou aparente, tá certo? Essa parte que extravasa, eu sempre vou chamar de dilatação aparente. Porque muita gente vai dizer assim, o que extravasa é a dilatação do líquido. Não é verdade, né? Olha o líquido onde ele estava no começo, né? Ele estava nessa altura mais ou menos aqui, ó, tá? Ele dilatou e o recipiente dilatou. Uma parte do líquido que dilatou continua dentro do recipiente, porque o recipiente também dilatou. É a parte do líquido que não coube dentro do recipiente que vai extravasar, né? Tá certo? Então, essa parte que extravasa, que derrama, né, para fora do recipiente, é isso aqui que nós chamamos de dilatação aparente. Tá legal? Bom, antes da gente fazer exercícios com as formulinhas, vamos dar uma olhada nesse daqui que é bem bacana e fala de uma situação bem cotidiana. Uma pessoa encheu completamente o tanque de gasolina do seu carro e deixou estacionado ao sol. Quer dizer, parou o carro, não na sombra, né? No lugar que estava batendo o sol, tá? O sol é uma fonte de calor, né? Depois de um certo tempo, verificou que, em virtude da elevação da temperatura, certa quantidade de gasolina havia entornado. Com base no conhecimento desse fato, analise as proposições a seguir. A dilatação real da gasolina foi maior que a dilatação do tanque. Vamos pensar, a gasolina dilatou? Com certeza, né? Ela esquentou. E o tanque que é de metal, né, e é sólido, também dilatou, tá? Mas por que entornou? Porque a gasolina dilatou mais do que o tanque, né? Então a dilatação da gasolina, a dilatação real da gasolina foi maior que a dilatação real do tanque, tá? Beleza? A quantidade que entornou representa a dilatação real que a gasolina sofreu. Não. Como o tanque também dilatou, há uma parte da gasolina dilatada que continua dentro do tanque. A parte da gasolina dilatada que não coube no tanque dilatado é que extravasou. Essa quantidade que extravasa, que entorna, nós chamamos de dilatação aparente, né? Não real. Tá certo? Então essa frase aqui não tá legal. O tanque de gasolina se dilatou, claro, né? Claro. Qualquer coisa, quando sofre um aquecimento, né? Muda de tamanho, tá? Sofre dilatação. Pelo menos essa é a regra. Há exceções, tá? A gente vai falar sobre a água, né? Que é uma exceção, tá? Mas nesse caso, né? Provavelmente houve o quê? Dilatação do metal do tanque, né? Dilatação do líquido da gasolina, tá certo? Então o tanque se dilatou. Sim, né? O coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é maior do que o coeficiente de dilatação volumétrica do material de que é feito o tanque. Isso é verdade, né? Porque se o tanque foi cheio, né, completamente, ó, essa palavra aqui em cima do enunciado, completamente, está dizendo que foi colocada gasolina até a boca, né? Tá certo? Então o volume inicial da gasolina era igual ao volume inicial do tanque, tá? A variação de temperatura foi a mesma. Então, por que o ΔV da gasolina foi maior que o ΔV do tanque? É por causa do coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, né, que é maior do que o do metal de que é feito o tanque. Então, nessa questão de vestibular, havia estas alternativas. Com base na análise feita, assinale a alternativa correta. Então, somente a 2 é falsa.
né? Somente a 2 é falsa. Tá aqui, ó, alternativa D. Tá certo? Antes da gente prosseguir, uma observação. Quando a gente para no posto, né, e está completando o tanque do carro, naquela mangueira, né, existe uma trava, né? Então o frentista coloca aquela mangueira, né, no automático, vai despejando combustível dentro do tanque. De repente tem uma trava que para quando o tanque está cheio, né? Ele não está cheio até a boca, né? Existe uma folga ali entre o nível do combustível e a boca do tanque, que fica mais para cima, né? Mas quando aquele dispositivo trava o fluxo de combustível, né? Às vezes o frentista está olhando o pneu, está calibrando o pneu, está mexendo no motor para ver o óleo, enfim, está fazendo outras coisas enquanto automaticamente o tanque está sendo preenchido, né? Deu aquela travada, o frentista pergunta: quer que completa até o final? Né? Tem gente que gosta de completar até o final, mas não é uma boa ideia, porque esse exercício está deixando claro o que pode acontecer, né? Se você encher o tanque do carro até a boca, o máximo que você puder, né? E depois você parar o seu carro no lugar que está batendo sol, pode acontecer, né, por dilatação, de derramar o combustível, né? Eu já vi, talvez você também já tenha visto alguns carros que tem até uma marca de escorrido de combustível na pintura, né? Aquilo, o dono do carro sempre enche o tanque, sempre escorre combustível, né? E acaba até meio que prejudicando, meio que queimando a pintura, né? Quer dizer, essa não é uma atitude inteligente, porque estraga a pintura do carro, desperdiça combustível, né? Não é uma coisa muito legal. Então o que a gente tem que fazer normalmente é enche até aquela travinha, né? E aí para, né? Não coloca a gasolina até a última possibilidade, o último nível lá perto da boca do tanque, né? Porque há perigo de extravasar. Sem contar que é combustível, né? Pode pegar fogo, né? Pode causar um acidente, tá certo? A não ser que você vai sair na estrada com o carro logo em seguida e já vai baixar o nível do combustível rapidamente, né? Tá, mas não é uma boa ideia. Por isso que tem aquela travinha, né? Não é por acaso, né? Quer dizer, ela impede de o combustível continuar sendo colocado no tanque, esparramar, desperdiçar, né? Mas também tem essa questão da segurança, né? Como é que a travinha sabe a hora certa de parar o fluxo de combustível? É no nível que você deveria deixar o combustível no tanque, né? Então, essa questão é interessante, porque é uma questão de física aplicada ao cotidiano, né? E é bem bacana quando a gente pode, né, na escola, aprender coisas que têm aplicação prática, né? Tá legal? Muito bem. Vamos ver como é que a gente pode fazer as continhas, né? Vou imaginar aqui um líquido que dilatou mais do que o recipiente. De novo, né? Aquele desenho meio absurdo. Tá sobrando um líquido aqui. É claro que esse líquido iria esparramar. Eu já te expliquei que eu estou desenhando assim só para você ter uma noção visual de que o excesso de líquido dilatado que não cabe no recipiente, né, vai cair. Mas aqui eu não fiz cair, né? Senão eu perderia a noção da quantidade. Eu quero enxergar exatamente o tamanho desse volume, né, que extravasa. Bom, eu estou considerando que o recipiente e o líquido têm o mesmo volume inicial, tá? O que é essa porção, este volume que eu acabei de marcar aqui? Né? Vou voltar, estava assim, ó, marquei aqui. O que é essa quantidade? Se você comparar o recipiente inicial com o recipiente dilatado, isso aqui é o quanto aumentou o recipiente. Isso é o que? A dilatação do recipiente. Dilatação ΔV do recipiente. Tá? Como é que calcula isso? Formulinha. A gente tem um modelo pronto para isso. Tá certo? Agora, o que é esta quantidade aqui? Agora eu peguei toda esta quantidade. O que é isso? Isso é a dilatação do líquido, né? O líquido estava nesse nível e agora o líquido subiu para esse outro nível aqui. Por isso que ele ultrapassa os limites do recipiente e ele extravasa, né? Isso aqui é a dilatação de quem? Dilatação do líquido, tá? Dilatação real, né? Do líquido, tá legal? Eu vou tirar uma cópia da dilatação real do líquido aqui do lado, só para a gente ficar com uma cópia visual do ΔV do líquido, né? Então aqui, ó, é ΔV do líquido, né? E aqui dentro, né, é o ΔV do recipiente. Então veja como é visual, ó. O líquido dilatou mais do que o recipiente, né?
tá certo? Por isso que cai uma parte para fora. Então agora eu te pergunto, o que é essa porção verdinha? É justamente a parte do líquido que cai para fora, né? A parte que extravasa. Quantidade de líquido que extravasa, conhecida como dilatação aparente. Como é que calcula a dilatação aparente? Formulinha. ΔV aparente é gama aparente V0, delta de temperatura. Beleza? Então agora é uma questão visual. Se eu somar esse verdinho com esse laranjinha, tem que dar esse vermelhinho aqui, né? Tá certo? Mas o que são cada uma dessas porções de volume? Esse vermelhinho é o ΔV real do líquido. O verdinho é o aparente, é o quanto cai para fora. E o laranjinha é o ΔV do recipiente. Quer dizer, ΔV do recipiente mais ΔV aparente do líquido, né? A parte que extravasa, é igual ao ΔV real. Quer dizer, só extravasa a porção de líquido que não cabe no recipiente dilatado, né? Bom, olhando a figura, então, se eu somar o verdinho com o laranjinha, tem que dar o vermelhinho, né? Então, o ΔV real é a soma do ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. Bom, mas cada um deles tem uma fórmula, que, aliás, é a mesma fórmula, né? O que muda é o gama, né? Cada um tem o seu próprio gama, tá certo? Mas o V0 é o mesmo, né? O V0 é o mesmo, tanto que o V0 do recipiente eu vou chamar de V0 e o V0 do líquido eu também estou chamando de V0, né? Veja que todo mundo aqui tem V0, ó, tá? Todo mundo tem delta de temperatura. Esse delta de temperatura é o mesmo, né? É a temperatura final menos inicial, tá? Então, se eu efetuar essa soma, né, vai ficar assim, ó, tá? O V0 e o ΔT, ó, sempre se repetem. V0 e ΔT aparecem em todos os termos. Eu posso dividir os dois membros da equação por V0 ΔT. Some V0 ΔT. E sobra gama real, é gama aparente mais gama do recipiente. Tá? Ou então, gama aparente é o gama real menos o gama do recipiente. Tá legal? Então, esse coeficiente aqui, aparente, ele é o valor relativo. Tá? É o coeficiente de dilatação do líquido em relação ao recipiente. Gama real menos gama do recipiente. Gama real é o gama do líquido, né? A gente está estudando dilatação dos líquidos. Olha o título lá em cima. Dilatação dos líquidos. Gama real é o real do líquido. E aqui gama do recipiente. É o gama real do recipiente. Tá? Beleza? Como é que funciona isso? Vamos ver um exercício. Tá? Vamos pegar um exercício palpável. Esse é um exercício famoso de vestibular da UFOP, Federal de Ouro Preto, né? Ele diz assim, ó, um recipiente cujo volume é exatamente 1000 centímetros cúbicos, à temperatura de 20 graus Celsius, está completamente cheio de glicerina a essa temperatura. Quer dizer que o volume inicial do recipiente é 1000 centímetros cúbicos. Se ele está completamente cheio de glicerina, a glicerina também ocupa 1000 centímetros cúbicos, né? Que por acaso é 1 litro, tá? A 20 graus Celsius. Quando o conjunto é aquecido, o que você imagina que vai acontecer? O recipiente e a glicerina vão dilatar até 100 graus Celsius. Então, de 20 vai para 100 graus Celsius. Tá? Só que aí são entornados 38 centímetros cúbicos de glicerina. Como é que você interpreta isso? A glicerina dilata mais do que o recipiente. A glicerina não cabe, né, no recipiente, tá certo? Ela dilatou mais do que o próprio recipiente. O que não coube, extravasou. Aí ele dá o coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina. Meio vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Coeficientes de dilatação são sempre números pequenos, né? Veja que esse aqui é 10 a menos 3, né? Tá? E sempre medidos em unidade de temperatura a menos 1. No caso, graus Celsius a menos 1. Tem 3 perguntinhas. Calcule a dilatação real da glicerina, a dilatação do frasco, né, do recipiente, e o valor do coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então vamos para a letra A. A dilatação real da glicerina, o ΔV da glicerina, está fácil encontrar, não tá? Porque pela formulinha, né, o ΔV é gama V0 delta de temperatura. O gama da glicerina foi dado, né? O V0 é o mesmo do recipiente, ó, foi dado, 1000 centímetros cúbicos.
E o delta de temperatura? Quem está a 20 graus e vai para 100, varia 100 menos 20, 80 graus. Beleza? Então, olha só que interessante. Eu consigo calcular, né, a variação real de volume do líquido glicerina. Tá? É só fazer essa continha. Ó, curiosamente, 10 a menos 3 vezes 1000, né, que é 10 a terceira, aqui eu já coloquei o 1000 em potência de 10. Ó. 10 a menos 3 vezes 10 a mais 3 fica 10 elevado a zero, né? Porque menos 3 mais 3 dá zero. 10 elevado a zero é 1. 1 vezes meio é meio. Vezes 80, 40. Tá? Então, 10 elevado a zero é 1. Então, aqui sobrou meio vezes 80, 40 centímetros cúbicos. Então, a glicerina dilata 40, mas só esparrama 38. Aonde estão os 2 centímetros cúbicos que com 38 formam 40? Aonde foi parar esses 2 centímetros cúbicos? 2 centímetros cúbicos não caíram do recipiente. 2 centímetros cúbicos permaneceram dentro do recipiente, porque o próprio recipiente dilatou. Né? Sem querer, querendo, isso responde à letra B, né? Calcule a dilatação do frasco do recipiente. Qual que é a dilatação do recipiente? É a diferença entre a dilatação total da glicerina e o que caiu, né? A dilatação do recipiente é o ΔV real menos o ΔV aparente. Lembra? O aparente é o que cai. O aparente é o 38. Né? Então, 40 menos 38, 2 centímetros cúbicos. Então, essa é a dilatação do recipiente. Veja que a glicerina dilata 20 vezes mais, né, do que o próprio recipiente. Tá certo? A glicerina dilatou 40 centímetros cúbicos contra apenas 2 centímetros cúbicos do recipiente. Tá claro isso? Agora, o valor do coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Isso é o gama do recipiente. Quanto vale o gama do recipiente? Aí você vai escrever de novo a formulinha. ΔV é gama V0 ΔT. Só que agora para o recipiente. O ΔV é esse 2 que a gente acabou de encontrar. O V0 é o 1000. O 10 a terceira, que foi dado lá em cima, no enunciado. Delta de temperatura é esse 80, né? Que a gente já tinha usado aqui, porque é a diferença de 20 para 100. 100 menos 20 é 80. A única coisa que eu não sei é o gama, né? O coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então, substituindo na formulinha, agora é só encontrar o gama, né? De novo, continha, né? Tem que tomar cuidado com as continhas, como a gente fez na letra A, né? Continha com potência de 10, aqui também, ó. O que vai acontecer aqui? Eu passei o 10 a terceira vezes 80, que estava multiplicando o gama, dividindo, né? Porque eu vou isolar o gama. Eu quero calcular o gama, tem que isolar o gama. Eu isolei o gama no segundo membro, tá? Sobrou isso aqui, então. O gama é 2 por 10 a terceira vezes 80. 10 a terceira vezes 80, o 80 é 8 vezes 10. Então, eu deixei 8 aqui e o 10 a primeira com 10 a terceira, eu escrevi como 10 a quarta. Deu para entender a jogada? Né? Agora, eu tenho 2 por 8 vezes 10 a quarta. Né? Mas 2 por 8 dá para simplificar, né? 2 por 8 é 1 quarto, né? 2 por 8 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Tá? E 1 sobre 4 é 0,25. Então, 1 quarto, 0,25, dividido por 10 a quarta. Aí vem uma mancadinha matemática, né? Quando você divide por 10 a quarta, 10 a mais 4, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 4. Tá? Então, esse 10 a quarta escrito no denominador, quando eu o escrevo no numerador, ele troca de sinal. Então, 10 a menos 4. Aí eu aproveitei, ó, 0,25, se eu passar a vírgula entre o 2 e o 5, fica 2,5, né? Só que para fazer isso eu estou multiplicando por 10. Então, se eu multipliquei por 10, eu tenho que dividir por 10, ou multiplicar por 10 a menos 1, para compensar, né? Quer dizer, 0,25, escrito em potências de 10, é 2,5 vezes 10 a menos 1. Então, 2,5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 4 é 2,5 vezes 10 a menos 5. Esse é o coeficiente de dilatação térmica do recipiente. Veja que ele é da ordem de 10 a menos 5, bem menor do que o 10 a menos 3 da glicerina.
né? Quer dizer, nas mesmas condições, com o mesmo volume inicial, mesma temperatura inicial e mesma temperatura final, a glicerina dilatou 40, né? O recipiente dilatou apenas 2 centímetros cúbicos, né? Tá certo? Então, interessante esse exercício que dá uma noção quantitativa, né? De como que a gente trabalha com a dilatação térmica dos líquidos. Para encerrar o nosso assunto, dilatação anômala da água. A água tem um comportamento anormal, um comportamento diferente, né? Entre 0 e 4 graus, a água está tendo um aumento de temperatura, né? Mas o volume diminui. É curioso isso, né? Ó, de 0 a 4 graus a temperatura sobe, o volume diminui. A gente esperava que o volume só crescesse, né? Mas ele diminui. Então esse comportamento não é padrão, é anormal. Então a dilatação da água é anômala. A partir de 4 graus, aí você aumenta a temperatura, o volume da água aumenta. Tá? Aí passa a ser uma dilatação mais parecida com a esperada. Mas tem um detalhe, né? Aquela formulinha ΔV, é V0, gama, delta de temperatura, ela prevê que se você fizer o gráfico de volume por temperatura, como é uma função do primeiro grau, dê uma reta, né? E aqui não dá uma reta, né? Aqui dá uma curva, tá? Então, apesar de a água estar sofrendo aumento de temperatura e aumento de volume, não vale aquela formulinha, né? ΔV é gama V0, delta de temperatura. Então, a água tem um comportamento diferenciado, né? Um comportamento anômalo. Tá legal? Se a gente fizer o gráfico de densidade pela temperatura, olha só que interessante. A densidade é a massa por volume. A massa é uma constante, né? Se você aumenta a temperatura e o volume aumenta ou diminui, é o volume que muda. A massa não, né? Tá? Então, na região de 0 a 4, em que o volume diminui, a densidade aumenta, né? Porque a densidade é inversamente proporcional ao volume. Agora, a partir de 4 graus, quando o volume aumenta, a parte de baixo, o denominador cresce, né? Para uma massa constante, a densidade diminui. Tá? Então, esse é o famoso comportamento anômalo da água. A água e outras substâncias, né? Algumas outras substâncias têm um comportamento fora do padrão esperado. Tá legal? Né? Se ninguém falar nada, você aplica aquelas formulinhas, dilatação linear, superficial, volumétrica, tá? Imaginando que a substância se comporta de maneira padrão, tá? Mas a água e algumas outras substâncias não obedecem ao padrão, tá legal? Então, o nosso modelinho só vale para padrão, tá? Tranquilo? Então, próximo de 0 graus Celsius, o que acontece? Ó? Próximo de 0 graus Celsius, a densidade da água diminui, né? Então, a porção de água mais fria num lago, que está próxima de 0 graus, tende a subir por empuxo, né? A água mais fria sempre vai ficar por cima, né? Porque ela é menos densa, né? A água próxima de 0 graus, ó, é menos densa, né? Tá certo? O que acontece? Quando essa camada de água que está próxima de 0 graus, né, se solidifica, né, vira gelo, forma uma placa de gelo na superfície do lago. Como a água, né, e o gelo, que é a água sólida, né, não conduzem bem o calor, o gelo, por incrível que pareça, ele é isolante, tá? Essa camada de gelo que se forma em cima funciona como se fosse uma manta térmica, né? É uma parede adiabática, né? Tá certo? Que impede que as trocas de calor do meio ambiente continuem com a água. Isso impede que a água do lago se congele por inteiro, né? Não vira a água do lago um bloco de gelo. Todo mundo sabe que quando congela um lago, congela só em cima, né? É por causa dessa densidade mais baixa em torno de 0 graus. Tá? Então forma-se uma camada superficial de gelo, garantindo a vida dos seres, né? Que só sobrevivem na água líquida. Então isso é muito interessante, né? Porque se a água congelasse em bloco, o que aconteceria? Um animal que estivesse lá dentro, que depende do estado líquido, né, para sobreviver, ele morreria, né? Os primeiros seres vivos mais simples que surgiram na água, eles morreriam, né, no primeiro inverno, tá? Mesmo que depois viesse, né, uma estação mais quente e esses seres
de novo reaparecessem, né? Nascessem de novo, tá? Mas seriam sempre seres muito simples, né? Eles não teriam uma sobrevida para evoluir, né? Depois sair da água e ir para a terra. Ou seja, trocando em miúdos, resumindo essa história, nós não estaríamos aqui no planeta, né? Não fosse essa característica da água, né? De ter uma dilatação anômala e próximo de 0 graus, uma densidade baixa que faz com que a água gelada flutue, né? E fique por cima para formar um bloco de gelo que, por ser isolante térmico, impede que o resto da água se congele. Né? Então veja que a vida é uma coisa incrível, né? A vida é quase um milagre, né? Nós existirmos depende de muitos e muitos fatores, né? E aqui a gente está vendo que esse comportamento anômalo, né, anormal da água é um fator importante para a existência de seres vivos mais evoluídos, mais complexos que saíram da água e foram para a terra, né? Como nós mamíferos, né? Tá certo? Então bacana, né? Assunto interessantíssimo, né? Então a água tem um comportamento anômalo. Ah, nós não vamos ver outras substâncias que têm comportamento anômalo? Não, né? A gente está vendo a água porque a água é muito importante e tem essa característica, né? De ser importante para a vida. Então a gente está chamando a atenção para um caso anômalo. Tem outros, né? Mas a água, sem dúvida nenhuma, é uma substância importantíssima para nós, né? Então fica a água como um exemplo de comportamento anômalo, tá bom? Então vamos lá. Proposta de um exercício aqui que diz assim: as variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente, em função da temperatura, foram medidas separadamente. Estão representadas no gráfico abaixo. Aqui, para caber no slide, eu coloquei do lado, né? Respectivamente pela linha contínua, a água, então a água é a linha vermelha contínua, tá? E pela linha tracejada, o recipiente é a linha tracejada, tá? Olha que curioso, o recipiente, quando você aumenta a temperatura, ele cresce de volume. E é uma linha reta, quer dizer, o recipiente se comporta de maneira bem padronizada, bem de acordo com a nossa formulinha, né? A água não, né? A água de 0 a 4 graus, ela diminui o volume. E acima de 4 ela aumenta o volume. Mas mesmo quando ela aumenta o volume com o aumento de temperatura, não é uma linha reta, né? Então a água tem um comportamento totalmente fora do nosso modelo, né? Do nosso padrão, tá certo? Aí você vai falar, mas por que isso acontece? Isso é muito complicado, tá? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas tem a ver com as pontes de hidrogênio da água, tem a ver, né, com a constituição química da água, tá certo? A gente não vai entrar nesses detalhes tão sofisticados, né? Isso foge muito, mas muito do assunto de ensino médio, tá legal? O que interessa para nós aqui é comparar a água anômala com um recipiente que tem um material padrão, né, que se comporta de acordo com o nosso modelo. Estudantes analisando os dados apresentados no gráfico, supondo que a água seja colocada dentro do recipiente, fizeram as seguintes previsões. Então, os estudantes disseram o seguinte: ó, o recipiente estará completamente cheio de água sem haver derramamento, apenas quando a temperatura for 4 graus Celsius. Então, quando a temperatura vale 4 graus, o volume da água, o pontinho que está aqui no gráfico da água, coincide com o pontinho que está no gráfico do recipiente. Isso está certo, né? Tá? O recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, né? Apenas quando a temperatura for 4 graus Celsius. Sim, os dois volumes coincidem, tem o mesmo valor aqui para 4 graus, né? Então isso eu estou vendo no gráfico. Agora, a água transbordará apenas se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4. Acima de 4 graus, né? Se eu for pegando aqui 5 graus, 6 graus, eu vou subindo aqui, ó. O que acontece? A água sempre vai ter um volume maior que o do recipiente, tá? Se a 4 graus ela cabia certinho no recipiente, acima de 4 ela esparrama, né? Ela extravasa. Então, a água transbordará, né? Se a temperatura do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4. Tá, só que tem um problema, né? É uma questão muito mais de português, né? Ele falou apenas se a sua temperatura do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4. Esse apenas aqui matou a questão, né? Porque se eu for abaixo de 4, ó,
Abaixo de 4, o volume do recipiente vai caindo e da água vai aumentando. E também vai transbordar, né? Quer dizer, é verdade que transborda acima de 4, mas não apenas acima de 4, né? Abaixo de 4 também transborda, né? Então ficou errado por causa dessa palavrinha, né? Essa palavrinha mudou completamente o sentido da frase, né? Então veja o quanto a física, né, ou qualquer coisa dependem do bom português, né? A colocação de uma palavra, de uma ideia, às vezes uma mera vírgula, né, altera completamente o sentido. A água transbordará se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4 graus Celsius, né? Essa frase meio que corrige, né, a de cima, né? Ela tira, né, a ideia do apenas e estabelece que tanto acima quanto abaixo de 4 graus Celsius pode ter água transbordando, né? Então ele forneceu para nós essas alternativas. Ele fala que a afirmativa correta ou as são. Então a melhor resposta 1 e 3, né? Corretas 1 e 3. Tranquilo? Então é interessante esse assunto, né, da dilatação anômala da água, tá certo? Então vejam esse vídeo com calma, se for preciso, mais uma vez, né? Olhem a teoria do livro de vocês, tá certo? Façam os exercícios da apostila relativos a isso, tá certo? Qualquer dúvida a gente vai conversando ainda aqui à distância, a gente vai trocando ideias, tem um grupo de WhatsApp, tem a possibilidade da gente conversar aí pelo Zoom, fazer uma live, tá? Enfim, vocês se acham nas redes sociais, nós estamos separados, mas continuamos juntos, tá bom? Então é isso, fiquem bem, tá? Juízo, cuidem-se e até a próxima.